Nancy observava tudo em silêncio quando percebeu uma conversa suspeita entre seu irmão, Laurentino, e Silvana. Sem que eles notassem sua presença, ela escutou atentamente cada palavra. Ao descobrir que Silvana fazia parte da família Brandão, a mesma família responsável por destruir a vida de Adriana, Nancy teve a certeza de que aquela informação poderia mudar completamente o rumo da história. Sem perder um segundo, ela pegou o celular e ligou imediatamente para Liris. Assim que atendeu, Liris ficou surpresa. Nancy? Não posso acreditar. É você mesma? Quanto tempo? Por onde você esteve durante todos esses anos? Nancy respirou fundo antes de responder. Sou eu, Liris. Também senti muita saudade de você, mas preciso ir direto ao assunto. É muito sério. Eu preciso que você me passe, agora mesmo, o contato da Adriana. A preocupação tomou conta de Liris. Você está me assustando, Nancy. O que aconteceu? Tem alguma coisa a ver com a Adriana? Nancy respondeu com firmeza. Escuta bem o que eu vou dizer. Acabei de descobrir uma informação capaz de provar a inocência da Adriana de uma vez por todas. A chave para libertar definitivamente a nossa amiga pode estar nas minhas mãos. Mas ela precisa saber disso imediatamente. Sem pensar duas vezes, Liris respondeu. Nem precisa me explicar mais nada. Tenho uma ideia melhor. Vamos juntas até a casa da Adriana. Tenho certeza de que ela vai preferir ouvir tudo pessoalmente. Nancy concordou imediatamente. Pouco tempo depois, as duas chegaram à casa de Adriana. Quando abriu a porta e viu as duas amigas diante dela, Adriana ficou completamente surpresa. Meninas, eu não acredito. Vocês estão aqui. Nancy sorriu emocionada. Precisávamos te ver com urgência. As três se abraçaram demoradamente, emocionadas por finalmente estarem juntas novamente depois de tudo que haviam enfrentado. Após o reencontro, Adriana perguntou, curiosa. Mas o que aconteceu? Por que vocês vieram tão depressa? Aconteceu alguma coisa grave? Liris olhou para Nancy. É melhor você contar tudo de uma vez. Nancy respirou fundo antes de revelar. Adriana, o meu irmão Laurentino é ex-namorado da Silvana, a cunhada do Arthur Brandão. Adriana arregalou os olhos. Como assim? O seu irmão conhece a Silvana? Nancy confirmou. Sim. Hoje eu ouvi os dois conversando escondida. A Silvana estava extremamente nervosa e tenho certeza de que ela sabe alguma coisa muito importante. Ela pode estar diretamente envolvida ou conhecer quem realmente armou toda aquela tragédia. Liris completou. Você precisa continuar observando Laurentino. Descubra tudo o que conseguir. Essa pode ser a nossa única oportunidade de desmascarar a família Brandão. Nancy respondeu sem hesitar. Pode deixar comigo. Vou ficar na cola dele até descobrir toda a verdade. Nesse momento, Adriana abaixou a cabeça e desabafou. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Desde que saí daquele lugar, minha vida virou um verdadeiro pesadelo. Meu diploma não vale mais nada. Ninguém quer contratar alguém que foi condenado injustamente. Todas as portas se fecharam para mim. Liris segurou as mãos da amiga. Não desista. Nós vamos provar a sua inocência. Você vai recuperar sua vida e sua dignidade. Não está mais sozinha. Nancy então lembrou de outro detalhe. Tem mais uma coisa. Antes de ir embora, a Silvana disse ao Laurentino que voltaria para conversar novamente com ele. Ela prometeu revelar tudo em outro encontro. Adriana ficou apreensiva. Você acha que consegue acompanhar essa conversa? Nancy respondeu decidida. E custe o que custar. Vou seguir cada passo do meu irmão. Vou descobrir tudo que a Silvana sabe. Liris sorriu. Finalmente temos uma pista verdadeira. Com os olhos cheios de esperança, Adriana respondeu. Vocês não imaginam o quanto isso me dá forças para continuar. Pela primeira vez, sinto que estou perto de provar minha inocência. Quem destruiu minha vida vai pagar por tudo. Mais tarde, Nancy estava trabalhando na recepção do restaurante de Laurentino. Aproveitando o momento em que ele estava sozinho, aproximou-se naturalmente. Vi você conversando com uma mulher hoje mais cedo. Quem era ela? Laurentino respondeu com um olhar nostálgico. O nome dela é Silvana. Foi um grande amor da minha vida. Nós tivemos uma linda história, mas ela me deixou para se casar com Belmiro Brandão. Preferiu o dinheiro daquela família. Nancy fingiu curiosidade. E por que ela voltou a procurar você depois de tantos anos? Laurentino respondeu em tom misterioso. É exatamente isso que vou descobrir hoje. Ela está vindo até aqui porque disse que precisa desabafar. Prometeu me contar 2 segredos que nunca teve coragem de revelar para ninguém. Nancy tentou esconder a surpresa. Então vou deixar vocês conversarem em paz. Laurentino apenas concordou. Assim que se afastou, Nancy encontrou um lugar escondido atrás de um armário.
Em seguida, pegou o celular e ligou para Adriana. Adriana, presta atenção. A situação é ainda mais grave do que imaginávamos. A Silvana está chegando ao restaurante agora mesmo para conversar com o Laurentino. Ele acabou de me contar que ela vai revelar 2 segredos muito importantes. Do outro lado da ligação, Adriana respirou fundo. Meu Deus! Tenho certeza de que um desses segredos está ligado ao que aconteceu com o Arthur. Essa pode ser a prova que procuramos há tantos anos. Mas tome muito cuidado. Nancy respondeu com determinação. Pode ficar tranquila. Já encontrei um lugar onde posso me esconder sem que eles me vejam. Vou ouvir toda a conversa e assim que descobrir alguma coisa, entro em contato com você. Poucos minutos depois, Silvana chegou ao restaurante e encontrou Laurentino. Os dois se sentaram em uma mesa mais afastada para conversar. O que nenhum deles imaginava era que Nancy permanecia escondida atrás de um armário, observando tudo atentamente. Sem perder tempo, Laurentino foi direto ao assunto. Silvana, você disse que precisava falar comigo com urgência. O que está acontecendo? Silvana respirou fundo antes de responder. Como eu já tinha adiantado, preciso revelar 2 verdades que escondi durante muitos anos. São segredos perigosos, e você é a única pessoa em quem ainda consigo confiar. Laurentino demonstrou preocupação. Pode falar. Você sabe que pode confiar em mim. Silvana fechou os olhos por alguns instantes, tentando criar coragem. O primeiro segredo envolve diretamente o Tiago. Existe uma mentira que carrego desde o dia em que ele nasceu, e isso vem me consumindo todos esses anos. Laurentino franziu a testa. Que mentira é essa? O que você está escondendo sobre o Tiago? Com a voz embargada, Silvana respondeu. O Tiago não é filho biológico do Belmiro. Ele não tem nenhuma ligação de sangue com a família Brandão. Laurentino ficou completamente chocado. Meu Deus! Se essa família descobrir isso, você sabe muito bem do que eles são capazes. Silvana abaixou a cabeça. Eu sei. Vivo com esse medo todos os dias. Mas o segundo segredo é ainda pior, e está ligado ao dia em que o Arthur caiu da varanda. Ao ouvir o nome de Arthur, Nancy prendeu a respiração. Ela tinha certeza de que finalmente estava prestes a descobrir a verdade. Laurentino perguntou imediatamente. O que você sabe sobre aquele dia? A Adriana passou anos pagando por um crime que sempre jurou não ter cometido. Silvana respondeu com tristeza. A Adriana foi apenas um bode expiatório. Ela nunca teve culpa de nada. Eu estava na mansão naquele dia, e vi exatamente quem provocou a queda do Arthur antes do casamento. Nancy levou a mão até a boca para conter a emoção. Enquanto isso, Laurentino ainda tentava entender a primeira revelação. Se o Tiago não é filho do Belmiro, então quem é o verdadeiro pai dele? Silvana respirou profundamente. E isso não importa agora. O que realmente importa é que o Tiago jamais descubra essa verdade. Se isso acontecer, toda a vida dele desmorona. Escondida atrás do armário, Nancy percebeu que não podia confiar apenas na memória. Pegou rapidamente o celular, ativou a gravação e começou a registrar toda a conversa. Laurentino insistiu novamente. Você disse que viu quem derrubou o Arthur. Tem certeza disso? Silvana respondeu sem hesitar. Tenho absoluta certeza. Eu vi tudo acontecer. A Adriana foi condenada injustamente, enquanto o verdadeiro responsável continuou vivendo normalmente. Eu aceitei ficar calada durante todos esses anos por causa de um acordo. Nancy continuava gravando cada palavra. Laurentino voltou ao assunto do filho. Você ainda não respondeu. Quem é o verdadeiro pai do Tiago? Silvana começou a chorar. Não é fácil dizer isso depois de tantos anos. Laurentino insistiu mais uma vez. E fale de uma vez. Silvana olhou diretamente nos olhos dele e revelou. O Tiago é seu filho, Laurentino. Você é o verdadeiro pai dele. Laurentino ficou completamente sem reação. E isso não pode ser verdade. Você me tirou o direito de criar meu próprio filho por causa do dinheiro daquela família? Silvana respondeu entre lágrimas. Fiz isso para garantir um futuro para ele dentro da família Brandão. Escondida, Nancy ficou completamente abalada ao descobrir que Tiago era, na verdade, seu sobrinho de sangue. Mesmo assim, continuou gravando tudo. Depois de alguns instantes, Silvana voltou ao assunto principal. E agora esqueça essa história por um momento. Existe outra verdade que preciso revelar. É sobre quem realmente provocou a queda do Arthur. Laurentino respirou fundo. Pode falar. Quem foi? Nancy segurou o celular com ainda mais firmeza, preparando-se para registrar a revelação mais importante de todas. Silvana abaixou a voz. Durante todos esses anos, a Adriana levou a culpa sozinha.
Mas a pessoa que estava naquela varanda e provocou a queda do Arthur é alguém de quem ninguém jamais desconfiou. Naquele instante, Nancy permaneceu imóvel, esperando ouvir o nome do verdadeiro culpado. Horas depois, ela correu até a casa de Adriana ao lado de Liris. Assim que entrou, Adriana perguntou ansiosamente: "Então, o que você descobriu?" Nancy mostrou o celular. "Gravei toda a conversa. A Silvana confessou que o Tiago é filho do Laurentino e enganou a família Brandão durante todos esses anos." Adriana ficou completamente surpresa. Nancy continuou: "Mas isso não é o mais importante. A Silvana também revelou que a Adriana nunca teve culpa pela queda do Arthur. Ela afirmou que viu quem realmente provocou tudo naquela noite." Liris, indignada, comentou: "Então alguém da família Brandão deixou uma inocente pagar por esse crime durante todos esses anos." Adriana respirou fundo. "E agora tudo começa a fazer sentido. Eu sabia que havia algo muito maior por trás daquela tragédia." Naquele momento, as três perceberam que estavam cada vez mais próximas da verdade e decidiram continuar investigando até conseguir reunir todas as provas necessárias para finalmente desmascarar os verdadeiros responsáveis e fazer justiça. Depois da importante revelação feita por Nancy, Adriana e Liris entenderam que estavam mais perto do que nunca de descobrir toda a verdade. No entanto, ainda faltava uma prova definitiva para desmontar a versão criada pela família Brandão. Enquanto conversavam sobre os próximos passos, Liris lembrou de uma informação que havia descoberto recentemente. "Adriana, existe outra pessoa que pode nos ajudar. Descobri que o Ulisses é irmão da Pilar e, pelo que ouvi, ele frequenta uma casa de jogos praticamente todos os dias. Além disso, está completamente afundado nas dívidas por causa do vício." Adriana ficou pensativa. "Então esse pode ser o ponto fraco dele. Um homem desesperado acaba cometendo erros." Liris concordou. "Exatamente. Se eu conseguir conquistar a confiança dele, talvez ele acabe revelando o que sabe sobre a morte do Arthur." Sem perder tempo, Liris foi até a casa de jogos onde trabalhava. Assim que entrou, avistou Ulisses sentado diante de uma mesa de apostas. Seu semblante demonstrava nervosismo. Mesmo perdendo dinheiro a cada rodada, ele insistia em continuar jogando, como se tentasse recuperar tudo de uma só vez. Observando a cena à distância, Liris comentou consigo mesma: "Então é verdade. Esse homem está completamente dominado pelo vício. É justamente isso que vai colocá-lo contra a parede." Ela pegou o celular e ligou para Adriana. "Amiga, encontrei o Ulisses. Ele está exatamente como me disseram. Não para de apostar e parece completamente desesperado." Do outro lado da ligação, Adriana respondeu: "Tome muito cuidado. Esse homem mentiu durante o meu julgamento e fez de tudo para destruir minha vida. Sempre tive a impressão de que ele escondia alguma coisa." Liris sorriu discretamente. "Pode deixar. Acho que encontrei a maneira certa de fazê-lo falar." Após encerrar a ligação, ela caminhou até Ulisses e fingiu preocupação. "Você parece abatido. Está tudo bem?" Ulisses suspirou profundamente. "Não muito. Hoje não é um bom dia." "Às vezes conversar ajuda", respondeu Liris. Aquelas palavras fizeram Ulisses baixar a guarda. "Você é uma das poucas pessoas que ainda me tratam com respeito. Todo mundo aqui só quer me ver perder." Liris manteve a postura acolhedora. "Se precisar desabafar, pode confiar em mim." O homem ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. "Talvez eu realmente precise conversar com alguém. Existe um segredo que carrego há anos, um segredo envolvendo o meu irmão Arthur." Ao ouvir aquilo, Liris precisou disfarçar a surpresa. "Um segredo?" Ulisses confirmou com a cabeça. "Sim, é algo que nunca contei para ninguém. Carrego esse peso desde o dia daquela tragédia." Liris percebeu que estava conseguindo exatamente o que queria. "Então não carregue isso sozinho. Quando estiver preparado, eu vou ouvir tudo." Ulisses respirou fundo. "Ainda não consigo falar aqui, mas prometo que vou contar toda a verdade." Mais tarde, Liris foi até a casa de Adriana e relatou tudo o que havia acontecido. Adriana ouviu atentamente cada detalhe. Isso confirma nossas suspeitas. Ou ele participou de tudo ou sabe exatamente quem foi o verdadeiro responsável." Liris respondeu com confiança. "Tenho certeza de que ele vai falar. Ele confia em mim e está cansado de esconder esse segredo." Enquanto as duas conversavam, o telefone de Liris tocou. Era Ulisses. Ela atendeu imediatamente. "Aconteceu alguma coisa?" Do outro lado da linha, a voz dele tremia. "Eu não consigo mais guardar isso. Preciso conversar com você hoje mesmo. A culpa está acabando comigo." Liris trocou um olhar com Adriana. O momento que elas esperavam finalmente havia chegado. "Tudo bem", respondeu calmamente. "Vem até aqui."
Vamos conversar com tranquilidade. Assim que desligou o telefone, Adriana sorriu discretamente. Esse é o momento. Hoje vamos descobrir a verdade que ficou escondida durante tantos anos. Pouco tempo depois, Ulisses chegou ao local combinado. Demonstrava nervosismo e olhava para todos os lados, como se temesse estar sendo seguido. Líris o recebeu com tranquilidade e o conduziu até uma sala reservada, onde poderiam conversar sem interrupções. Sem que ele percebesse, Adriana já estava escondida atrás da porta entreaberta. Com o celular preparado, ela iniciou a gravação, determinada a registrar cada palavra daquela conversa. Líris sentou-se diante de Ulisses e falou em tom calmo. Agora estamos sozinhos. Você disse que precisava desabafar. Pode falar sem medo. Ulisses passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. Há anos tento esquecer aquela noite, mas não consigo. O remorso me acompanha todos os dias. Então chegou a hora de colocar tudo para fora, respondeu Líris. A verdade pode libertar você. Depois de alguns segundos em silêncio, Ulisses começou a falar. Eu nunca empurrei o Arthur, mas vi tudo o que aconteceu. Eu sabia que Adriana era inocente e mesmo assim fiquei calado. Atrás da porta, Adriana sentiu as pernas tremerem, mas continuou gravando. Líris perguntou. Se você não foi o responsável, por que deixou uma inocente pagar por esse crime? Ulisses abaixou a cabeça. O porquê tive medo. A família Brandão era poderosa, e eu também pensava no dinheiro da herança. Achei que, permanecendo em silêncio, tudo continuaria como estava. Líris insistiu. Quem provocou a queda do Arthur? Ulisses fechou os olhos e respondeu com a voz embargada. Foi Pilar. Ela discutiu com o próprio irmão e, durante a briga, o empurrou da varanda. Depois, manipulou toda a situação para que Adriana fosse apontada como culpada. Ao ouvir aquela confissão, Adriana levou a mão à boca para conter a emoção. Finalmente tinha a prova que procurava havia tantos anos. Assim que Ulisses foi embora, Adriana saiu do esconderijo. Agora acabou, Pilar. A verdade finalmente apareceu. Sem perder tempo, Adriana e Líris seguiram diretamente para a delegacia. Diante do delegado, Adriana colocou o celular sobre a mesa. Durante 6 anos eu fui tratada como criminosa por um crime que nunca cometi. Agora trago uma confissão que mostra quem realmente destruiu a minha vida. O delegado assistiu atentamente ao vídeo. Ao terminar, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Essa gravação é importante, mas ainda precisamos de uma prova definitiva para agir com segurança. Mesmo frustrada, Adriana não desistiu. Ao sair da delegacia, Líris sorriu. Se a polícia quer uma prova incontestável, então vamos conseguir uma. E como? Perguntou Adriana. Líris respondeu com confiança. Vamos fazer Pilar confessar com as próprias palavras. Nos dias seguintes, as duas prepararam uma armadilha cuidadosamente planejada. Com a ajuda de Pedro, conseguiram entrar discretamente no apartamento de Pilar. Ao encontrar Adriana e Líris dentro de sua casa, Pilar ficou completamente surpresa. Como vocês entraram aqui? Adriana respondeu com firmeza. E isso não importa. O que importa é que a sua mentira acabou. Pilar tentou manter a arrogância. Vocês não têm prova nenhuma. Líris sorriu discretamente. Tem certeza? Durante a discussão, Pilar acabou perdendo o controle. Movida pela raiva, confessou que havia provocado a queda de Arthur e que nunca se arrependeu do que fez, pois acreditava estar protegendo o patrimônio da família. Ela não imaginava que toda a conversa estava sendo gravada por uma câmera escondida instalada no carro em que as 3 viajavam. Quando percebeu a armadilha, já era tarde demais. Minutos depois, o veículo parou em frente à delegacia. Pilar entrou em desespero ao perceber onde estava. Vocês armaram tudo isso. Adriana respondeu com um sorriso de vitória. Exatamente. Agora quem vai ouvir a sua confissão é a polícia. Diante da nova gravação, o delegado não teve mais dúvidas. A ordem de prisão foi expedida imediatamente. Pilar foi algemada diante de todos e conduzida até uma cela. Enquanto os policiais fechavam a porta, Adriana a encarou pela última vez. Durante anos você destruiu a minha vida, mas a verdade sempre encontra um caminho. Agora é você quem vai responder por tudo o que fez. Pilar permaneceu em silêncio, completamente derrotada, enquanto Adriana deixava a delegacia com a sensação de que finalmente a justiça começava a ser feita.